Glória a Deus. Gênesis capítulo 30. Oh, glória. Versículo 27. Tivemos uma manhã tão preciosa aqui, gente. Que culto foi esse de manhã? Alguém estava aqui de manhã? Meu Deus do céu. Foi bom ou não foi, gente? Muito forte, né? Glória a Deus. É bom estarmos na presença do Senhor. Eu amo estar em culto. Eu amo estar na presença do Senhor. Gênesis 30, versículo 27, diz assim: então disse Labão, se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais, determina-me o teu salário e te darei. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco, edifica-nos. Que cada coração seja como uma boa terra, porque a tua palavra é a boa semente. E que em tempo oportuno essas sementes gerem frutos a 30, 60 e 100 por um. E a igreja viva crendo diz. Amados, nós estamos debaixo de um tema esse mês. Por favor, Ianes, servir em casa, valorizando cada tempo e desenvolvendo novas habilidades. Essa era uma das grandes virtudes de Davi. Servir a Deus em casa. O que vem a ser a nossa casa, vocês têm aprendido, são todas as áreas que Deus nos deu para viver o nosso cotidiano, não só a casa, mas o trabalho, faculdade. Nós precisamos servir e servir a Deus abençoando pessoas. É difícil para nós, num tempo de tanto egoísmo, onde as pessoas têm buscado seus próprios interesses, suas próprias benéficias, seus próprios prazeres, nós ouvirmos uma palavra como essa e sairmos daqui com essa vontade, esse desejo de servir a pessoas, mas que toda resistência seja quebrada do nosso coração, para que possamos servir essa geração com um evangelho genuíno e sem fermento. Diga glória a Deus. Porque Davi é esse exemplo para nós, um exemplo de serviço. E eu quero trazer para a nossa meditação um outro exemplo de serviço, serviço que leva a um propósito. Jacó. Jacó é o filho gêmeo de Isaac. Jacó é o irmão de Esaú. Jacó é o filho de Rebeca. E uma casa que a educação dos seus filhos não são alinhadas com propósitos bem definidos, gera para você mesmo um grande problema. Ouça isso, viu, minha esposa, pelo amor de Deus. Graças a Deus que minha casa é alinhada, mas que nós continuemos nesse caminho, em nome de Jesus. Ela bateu no peito assim, disse amém, oh, glória, confirmado. Por que nós precisamos expor isso para você? Para quem não sabe, o motivo pelo qual Jacó foi parar na casa de Labão, eu vou lhe dizer agora. Esaú casou com duas mulheres de um povo tão problemático, mas tão atribulado, mas tão cansativo, que a sua mãe Rebeca, olha, leia comigo o capítulo 27, versículo 46. Olha o que é que diz. E disse Rebeca a Isaac, eu estou enfadada da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma das mulheres das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Ou para que me será a vida? Ela estava tão amargurada com as suas noras. Tem sogra abençoada aqui, diga amém. Tem nora abençoada aqui, diga aleluia. As sogras e as noras, digo glória a Deus.
Um glória a Deus murcho, com medo do que eu vou falar. Mas seja bênção na vida daqueles que são bênçãos para a sua vida. Porque apesar de Rebeca ser bênção, dando para as filhas de Et a seu filho Esaú, as filhas de Et são rixosas, são mulheres que lhe atribulam tanto que ela diz, olha, se Jacó também casar com mulheres dessa terra, eu não quero mais viver. Só que Jacó não fez nada. E o que é que Rebeca pensa consigo? Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito, porque já que Isaac não resolve, eu vou dar um jeito de Jacó ir parar na casa dos meus irmãos, na casa dos meus parentes. E foi por isso que ela envolveu Jacó em uma obra de engano que até hoje se fala que o tadinho do Jacó é enganador. E coloca sobre ele pelos de cabra para simular que fosse Esaú, que era cabeludo, que era cheio de pelo, que era peludo. E ele engana seu pai, rouba a primogenitura do seu irmão por causa de uma mãe. De uma sogra atribulada com suas noras. E é por isso que antes de você fazer qualquer escolha para a sua família, você precisa se certificar de que sua escolha será bênção para a sua própria vida. Amém? Antes de casar, antes de se associar, antes de se aparentar, antes de aderir a alguém para a sua família, certifique-se que será bênção para a sua vida. Eu ouvi um amém xoxo, amém. Se você soubesse o poder de uma relação, você vigiaria mais com quem você se associa. Very strong. Muito forte. Mas vamos lá. Deus tem um projeto na vida de Jacó. E apesar de todo esse invólucro de tribulação, ele vai parar na casa de Labão e ali ele se afeiçoa a Raquel, que era sua prima de sangue. Mas quando ele trabalha 7 anos por Raquel, no dia do casamento tem todo um ritual cultural daquela família. O rosto da noiva está coberto. E na noite de núpcias, quando Jacó acorda de manhã, após a noite de núpcias, ele percebe que não é Raquel ali, é Leia, sua irmã mais velha. Ele se sente lesado, enganado, saiu de uma casa por causa da tribulação de sua mãe e agora está vivendo a sua própria tribulação. Cuidado com quem você engana, porque todo mundo que engana um dia será enganado. Tudo que o homem planta, isso ele colhe. Mas ele não deixa de servir nessa casa. E não só deixa claro que o seu serviço é um serviço baseado em propósito, como ele trabalha mais 7 anos, e a expressão bíblica diz assim: e pareceu-lhe como dias trabalhar durante 7 anos por Raquel. Trabalhou durante anos como se fossem dias, porque ele estava disposto a apresentar serviço, a servir e servir bem. Ele trabalha mais 7 anos, casa com Raquel, e mais uma vez ele está trabalhando, mas agora para criar a sua independência financeira. Ele está saindo de debaixo do jugo do seu sogro, que também é seu tio, irmão da sua mãe. E o seu sogro continua a lhe enganar, até que ele percebe e diz: olha, eu trabalhei, servi, valorizei cada tempo que estive aqui, desenvolvi muitas novas habilidades, mas agora basta, é meu tempo de ir. O que é que o sogro diz? Eu reconheço que você é uma bênção. Que Deus tem me abençoado por causa da sua presença aqui em casa. Depois que você chegou, tudo que eu tinha se multiplicou, porque você está debaixo de uma bênção. Olha a diferença entre Esaú, trazendo tribulação para o seu lar, para sua mãe,
E olha Jacó, que mesmo sendo enganado e sendo atribulado, Deus e a presença de Deus é com ele. Você não nasceu para ser alguém que traz tribulação, mas nasceu para trazer bênção onde você chega. Eu estou olhando para crentes abençoados aqui? Ô glória! Ô glória! Já viu aquela música antiga, tudo que eu tocar abençoado será? Então toque em alguém e diga para ele, eu sou bênção na vida de quem está do meu lado. Eu sou bênção. Eu sou bênção. Pode abençoar ele, diga que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Glória a Jesus. A bênção. A bênção. Quem quer bênção? Quem quer fluir em bênção? Diga glória a Deus. Que você seja daqueles que quando entra no ambiente, as pessoas sintam presença de Deus onde você entra. Que você seja daqueles que quando chega, a bênção do Senhor te acompanha. Oh glória, eu vou profetizar mais. Que você seja um divisor de águas entre antes de você chegar e depois que você sair. Porque as pessoas vão ter que reconhecer a presença de Deus é com ela, é com Ele. Mas para isso você vai precisar determinar viver com um propósito, querido. Querida. 2 capítulos depois você vai ver Deus fazendo algo para ter o encontro com Jacó. E troca o seu nome de Jacó para Israel. E eu preciso lhe dizer que tudo isso aqui é Deus forjando um pai de multidões. Eu estou contando essa história toda para ministrar apenas uma frase sobre o seu coração. O propósito de Deus em te permitir viver tudo o que você está vivendo, não é o final, mas é o processo. Bispo, não entendi. Pois eu vou trocar em miúdos para que você entenda. A vitória não vai te fazer grande. O que está te fazendo grande é o dia a dia do aprendizado para chegar até a vitória. A honra não vem com o milagre que você vai viver. A honra vem por causa da fé que você está nutrindo diariamente para viver o milagre que você vai viver. A luz da glória de Deus não brilha por causa do resultado que Ele quer mostrar para as pessoas. Mas a luz da glória de Deus resplandece para responder um crente fiel todo culto, todo dia orando, dobrando o joelho na hora de dormir, dobrando o joelho quando acorda, celebrando quando come, jejuando quando tem vida de propósito, orando quando tem intimidade e desenvolvendo comunhão com Deus. Não é sobre o final, é sobre o processo. Deus está forjando em você. Só que se você ficar sempre olhando para os resultados apenas, Deus não pode desenvolver quem você precisa ser. Não existe uma árvore dar frutos sem passar por todo o processo de crescimento. Ela não teria estrutura. Ela não teria a quantidade de seiva, de nutrientes extraído da terra o suficiente para dar sabor ao fruto. E o que eu acho lindo na produção de frutos é que algumas pessoas dizem: deixa eu levar uma mudinha dessa, deixa eu levar uns caroços desses, umas sementes dessa, porque tudo que é bom, nós queremos carregar e levar para outros lugares para garantir que seja bom também para nós. Sim ou não? Mas nós precisamos nos ver como essa semente, que no dia a dia é nutrida para ser bênção aonde chega. Nós vamos achar no dia a dia, na nossa vivência com Deus, na nossa vivência com as pessoas, que do nada vai chegar uma unção que vai nos fazer santos. Mas a santificação é um processo diário. Largar o xingamento da boca, deixar a perversão dos pensamentos, abandonar as práticas do Egito, deixar a ambiência de Babilônia, não permitir que o mundo entre em você. Não é algo que você faz como uma barragem que barra da noite para o dia, não. É a construção e a contenção do rio no dia a dia para a construção dessa barragem.
Uma barragem não é criada da noite para o dia. O rio é contido de pouco a pouco, e você vai construindo, e você vai desviando o curso do rio, até cumprir o seu propósito, que é barrar uma grande quantidade de água. E quem quer viver um grande milagre, vai precisar viver o dia a dia do processo que Deus tem para a sua vida. Então foram 14 anos para Labão entender que depois que Jacó chegou, a vida dele também mudou. E as pessoas vão ver no dia a dia que Deus é com você, nas suas palavras, nas suas atitudes, no levantar das suas mãos, no abrir da sua boca. Não tem outra opção, vão ter que reconhecer que Deus é Deus na sua vida. Mas você vai precisar servir. E é essa fase que ninguém quer viver mais nos nossos dias. A gente só quer ser servido. Não, mas o evangelho não é sobre a quantidade do que você recebe, é sobre a quantidade do que você entrega. O nosso mestre nos entregou essa palavra e disse: aquele que quiser ser maior no reino, terá que ser o pequeno. Aquele que quiser ser notado, vai ter que desaparecer. O evangelho tem essa via de mão dupla, porque quem quer diminuir, cresce. E quem quer crescer, diminui. Quem quer aparecer tem que sumir. Quem quer subir tem que descer. Deus trabalha numa contramão de lógica. A concepção da razão é quebrada quando Deus entra em cena. Então, se você quiser viver o brilho, o reflexo da glória de Deus amanhã, você tem que começar a trabalhar, purificar hoje a sua vida. E você veio aqui para ouvir essa palavra hoje. Teve um momento que Labão teve que reconhecer: se você for embora, a bênção deixa de fluir. Eu reconheço que mesmo conhecendo Deus, que mesmo sabendo tudo que você sabe, que mesmo tendo tudo que eu tenho, eu só cresci por causa de você. Se você sair de certos ambientes, que diferença você faria hoje? As pessoas dariam graças a Deus porque você está indo embora? Ou pediria: fique? Porque teve um momento que Labão disse assim: quanto é que você quer ganhar? Eu aceito lhe pagar o que você quiser. Ou até que você ganhe mais do que eu, mas fique aqui, porque o que está fazendo o meu crescimento fluir é você aqui. Embora seja uma pergunta retórica, o que Deus quer que você entenda é que você precisa fazer a diferença na vida das pessoas. É difícil pregar uma mensagem como essa nos nossos dias, porque as pessoas têm tentado tirar de nós. Mas saia daqui hoje com a sua mente protegida, entendendo que não é sobre o que as pessoas vão arrancar de você, mas é o que você de livre e espontânea vontade vai permitir doar, entregar. Você pensa que na orla de uma grande cidade como é Salvador, não vem gente aqui para querer sugar, tirar, para querer usufruir, para querer se aproveitar? O que mais aparece é gente aqui desse jeito, nesse cunho, com esse propósito. Se eu for ali, começa a fazer projeções do que vai acontecer caso venha congregar aqui, caso esteja do meu lado, ou caso se associe à minha imagem, ou caso, coisas similares. Mas você aprende na maturidade que tem coisas que você só dá para quem aprendeu a plantar primeiro para depois colher. Jacó estava vivendo o reflexo de uma vida de serviço. Jacó estava vivendo o reconhecimento daquilo que ele já tinha dado por entrega. Oh, glória a Deus! E quem sabe você tem vivido uma vida de entrega, de dedicação, e você reclamou dizendo: eu não vejo reconhecimento. Mas o Deus que vê todas as coisas e que dá o pagamento a cada um na hora certa, vai honrar aqueles que têm feito para a glória do nome dele. Por isso que você, cada momento que você dobra o joelho para orar por alguém, fica em paz, porque o Deus que paga vai honrar a sua fé. Cada momento que você tem se dedicado em tempo para aconselhar alguém: ah, bispo, eu aconselhei, falei, não deu valor, não tem problema. Vai ter gente que vai ter um momento que vai reconhecer que Deus era nos seus conselhos, que Deus era contigo e que Deus sempre foi através de você dando instruções para eles. Tem gente que só dá valor quando vê que vai. Quando Labão disse: o menino vai embora, e agora? O que é que faz? Reconhece.
Só que Jacó já estava determinado. Meu tempo aqui acabou. Ele fica por mais um período de tempo. Qual era o propósito agora? Era fazer o crescimento pessoal dele a partir daquilo que lhe foi confiado. E Deus abençoou, porque foram quase 21 anos de engano. Mas o Deus que assiste todas as coisas no seu trono, não fica devendo nada a ninguém. Você vai ver aqui mesmo no capítulo de número 29, aliás, o capítulo 30, nesses mesmos versículos que nós estávamos lendo, que Jacó faz um pacto com Labão. Olha aí o versículo de número 29. Então lhe disse: tu sabes como tenho servido e como passou o teu gado, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão. E o Senhor tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Tornarás a apacentar e guardar o teu rebanho, se me fizer isso. E passarei hoje todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã. Quando vieres o meu salário, e estiver diante de tua face, tudo o que não for salpicado, malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por fruto. Aí Deus dá uma estratégia para Jacó. Ele começa a separar os bodes listrados, malhados, as cabras salpicadas e malhadas, tudo quanto havia brancura. E é o que ele diz aqui no versículo de número 37. Então Jacó tomou varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e destacou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura nas varas que havia, e pôs essas varas que tinha descascado em frente dos rebanhos, nos canos e nas pias de água onde os rebanhos vinham beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Olha o que Jacó desenvolve, habilidade nova. Faz com que aqueles cordeiros e com que aquelas ovelhas olhem e empreiem daquilo que ele está produzindo. Gente, isso aqui é lindo demais. Porque Deus sempre vai dar estratégia para você crescer na terra. E eu quero profetizar que Deus vai dar ideias empreendedoras, ideias empresariais, ideias extraordinárias, ideias na sua área de trabalho, na sua área de atuação, onde você vai ter estratégias tão lindas, tão novas, tão especiais, que vão te prosperar e você não vai sentir falta de nada. Mas é necessário que você queira trabalhar servindo, e servir com alegria, e servir valorizando o tempo, e valorizar um tempo desenvolvendo novas habilidades. Ele vai dando água para aquelas ovelhas, e aquelas varas das 3 espécies que ele escolheu, que eram escuras por fora, ele abria listas brancas por dentro, e os bichos começaram a ter filhos, ter crias, da cor que ia vendo. Ia nascendo malhadas, salpicadas e listradas. E tem coisas que os seus olhos estão vendo hoje, que vão crescer na proporção que você está vendo. Tem coisas que Deus está lhe permitindo ver, porque você vai gerar milagres na proporção do que você está vendo. Se prepare para ver milagres acontecerem. Se prepare para ver coisas maravilhosas, extraordinárias. Alguém entende o que eu estou profetizando aqui? Glória a Deus. Deus está num processo de incubação de um propósito para te fazer prosperar de maneira absurda naquilo que você colocar as mãos. Mas é necessário servir, valorizar o tempo, desenvolver novas habilidades.
Tem gente que trabalhou, mas se perguntar o que é que você sabe fazer, nada. Eu agia no automático, eu tinha ajuda de gente lá. Como é que cresce assim? Não, onde você está, Deus está te forjando para te entregar algo maior. Deus quer levantar Jacó como pai de multidões. Mas para ser pai de multidões, primeiro ele precisa saber governar dentro da sua casa. Deus lhe dá vários filhos ali, ainda no ambiente de Labão, ainda no ambiente de problema, ainda no ambiente de confusão, ainda no ambiente de engano. Eu não disse propositalmente na hora da oferta para dizer agora para você que o tamanho dos problemas que Deus te dá e o tamanho das lutas que Deus te dá são proporcionais à sabedoria que Deus vai te dar e o guerreiro que Deus vai te tornar. Por que é que muitos problemas vinham a Salomão? Porque Deus queria desenvolver a sabedoria que ele já tinha dado. Por que é que muitos problemas vieram a Jacó? Por que é que muitas situações vieram a Jacó? Deus estava forjando nele alguém maior do que o que ele mesmo imaginou que seria. Pare de fugir de problema. Fugir de problema está desenvolvendo em você um hábito de fujona. Mas resolver os problemas vai desenvolver em você o homem e a mulher sábia que Deus quer que você se torne. A experiência, o processo vai te tornar alguém com tanto valor, com tanto princípio, que alguém lá na frente vai dizer: menino, como é que você consegue resolver isso tudo com tanta facilidade? Você vai dizer: um dia não foi difícil, mas hoje é, porque eu me tornei maior do que os meus problemas. Oh, meu Deus do céu. É porque eu não estou falando isso gritando, né? Vocês já pegaram o vício de pentecostal, de só dar glória a Deus quando a gente fala coisas profundas gritando. Eu vou dizer de outra maneira: você vai se tornar tão grande diante dos problemas que as pessoas vão se assustar com a sua capacidade fácil de resolver coisas difíceis. Dá um brado de glória quem crê. Aleluia! Aplaude junto com a irmã. Meu Deus! Só que a gente acha que vai vir uma super sabedoria do céu, que vai resolver tudo. Não, não, não. Deus, no dia a dia, está lhe forjando para ser o sábio lá na frente. A grande sabedoria que Deus está lhe dando é no processo do dia a dia. Eu posso lhe dizer algo muito forte aqui? No livro dos Salmos, o salmista faz uma oração: Senhor, restaura a nossa sorte, como as correntes do Neguebe. Abre sua Bíblia aí, por favor. No livro dos Salmos, de número 26, versículo 4. Olha o que é que diz: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. As correntes do sul. Mas em outra tradução, vamos lá para mais uma tradução aí, o Solano, por favor. É essa aí. O Senhor traz os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Neguebe. O que acontece aqui no deserto do Neguebe? Esses vídeos estão no YouTube para você depois colocar. Coloca lá as torrentes do Neguebe. É uma região que demora muito de chover no deserto.
Mas quando chove, não chove no deserto, chove nas montanhas. Por ser uma parte onde tem muitas montanhas, as nuvens não conseguem chegar ali. Então, elas desaguam em cima, nos montes, e lá em cima acumula muita água. E depois que a chuva passa, vem descendo em torrencial, como muitas águas. São chamados de torrentes do Negueb. O deserto, em questão de horas, se transforma em um rio. Só que tem muita gente nessa região deserta que reside ali. Isso aqui é a historicidade bíblica e geografia bíblica. Só que na época dos nossos pais, patrícios da fé, biblicamente, eles faziam ali alguns tipos de tanques. Tanques pequenos, tanques médios e tanques grandes. Para quê? Para que quando as águas descessem, as águas fossem represadas ali. Quem está aqui? Então, após a chuva, lá em cima, vinham as águas descendo e ali se apossavam. Depois que todas as águas passavam, o deserto voltava a ficar deserto, mas tinham tanques, tinham reservatórios cheios de água. Os moradores nômades daquela região se preparavam para o som das águas descendo. Só que aqueles que entendiam quando o tempo fechava, que lá em cima estava chovendo, se preparavam e saía do caminho das águas. Mas aqueles que estavam passando ou que eram moradores desavisados, quando as águas desciam, eram levados pelas águas. As mesmas águas que desciam e destruíam uns, eram as águas que desciam e prosperavam durante meses outros. Calma. Para quem se preparou, as águas prosperavam. Para quem não se preparou, as águas destruíam. A pergunta é: você está preparado ou está distraído? O mundo está se renovando numa velocidade terrível. Mas quando as chuvas vierem, Deus vai restaurar sua sorte? Ou você vai ser destruído por estar despreparado? Porque quem se preparava tinha águas durante meses. Mas para quem não se preparava, era arrastado pelas águas. Para quem se preparava e guardava, tinham meses de água. E para quem não se preparava, depois que muitas águas passavam, não tinha mais águas para beber. Se livrasse da água passando, não tinha se preparado para acumular água. Então nós temos aqui dois públicos. Um que se prepara e depois do deserto vive em abundância. E aqueles que vivem no deserto, mas ainda não desenvolveram habilidades. Não cresceram com as situações. Não aprenderam nada com as lutas que enfrentaram. Ou são destruídos, ou vêm as pessoas celebrando depois do deserto e nunca têm testemunho para contar. Os que semeiam com lágrima, mas não deixam de trabalhar. Os que semeiam, mas não param de servir. Os que semeiam, mas não deixam de desenvolver novas habilidades. É liberada uma promessa. Certamente voltará colhendo seus frutos com alegria. Fique de pé nessa noite. Eu sei que é difícil, você ter que lidar às vezes com gente problemática, gente difícil. Mas respira fundo e diz: se o Senhor quer forjar em mim alguém mais inteligente, então Deus vai usar essa jumenta para eu melhorar. Se Deus quer abrir minha visão, então Deus vai usar. Se eu vou me permitir viver esse processo. Ei, a nossa geração, a geração atual, é uma geração que quer muita facilidade. Mas Deus não trabalha nas facilidades. Quem prometeu facilidade foi o maligno. É só se prostrar que tudo isso eu te dou. Hoje os jovens não querem mais trabalho.
querem benefícios sem trabalho. É ou não é? A nossa juventude está mal acostumada, achando que porque um deu certo nas redes sociais, todo mundo vai dar. Aí quem não consegue ser blogueiro no Instagram, agora está abrindo OnlyFans. Agora todo mundo virou ator, atriz de filme adulto. Todo mundo se vendendo. É ou não é? Estamos vendo isso aí. Gente que não sabe mais o que fazer para ganhar dinheiro e aí se vende. As pessoas estão se vendendo por um prato de lentilha, como Esaú. Mas ainda tem os que estão pagando o preço como Jacó. Estamos vivendo a era de facilidade, onde as pessoas querem viver o fácil, o produzir fácil, o ganhar fácil, o crescer fácil, o conquistar fácil. Mas não é assim que flui no reino de Deus. Ei, meu irmão, o reino é tomado à força. Então não vai ser uma horinha de oração que vai resolver seus problemas, mas aquelas horinhas de diariamente. Você na presença de Deus vai ter uma hora que quando você levantar a mão, o diabo vai dizer: a vida dela é uma vida de respeito. A vida dele é uma vida de autoridade. Mas não é porque você impôs, mas é porque no dia a dia você tem sido uma bênção nas mãos de Deus. Alguém está aqui? Levante suas mãos para orar comigo nesse instante. Porque a autoridade que você está conquistando no dia a dia, muita gente vai querer às pressas e não vai conseguir. O crescimento que você está tendo diariamente, na fotossíntese da vida, no processo diário, na dor do cotidiano, no sofrimento diário, Deus está forjando em você novas habilidades. Eu estou orando por um povo e com um povo que está fluindo em um tempo de dificuldade. Senhor, o mundo está se transformando muito rápido. O mundo está indo de mal a pior, mas tem um povo que decidiu estar com as raízes fortes no Senhor. Olha, um povo que enche o culto dominical desta igreja para buscar a face de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E é no Senhor que temos depositado a nossa força, a nossa esperança. É no Senhor que temos depositado nossos sonhos e as nossas expectativas. Davi, Senhor, trabalhou, honrou seu pai, honrou sua mãe, e isso lhe colocou num cenário de gigante, que também lhe deu processos, que lhe tornou o rei grande e poderoso que ele se tornou. Assim também foi com Jacó, que viveu processos, honrou sua mãe, foi fluindo na casa do seu sogro, do seu tio Labão, até que ele saiu de cabeça erguida e o Senhor lhe fez pai de multidões. E assim nesta noite eu declaro que os teus filhos não pularão etapas, não deixarão ciclos, mas viverão cada etapa, cada ciclo, amadurecendo, vivenciando milagres após milagres, porque o tempo da honra vai chegar. E o nome do Senhor será glorificado na vida deste povo. Levante suas mãos, aqueles que têm vida de oração diária, aqueles que têm tempo de jejum, aqueles que têm tempo de leitura da palavra. Abre a tua boca e declare: Deus, o meu dia a dia contigo, eu não troco pelo palco de ninguém. Meus bastidores, eu não troco pelo palco de ninguém, porque eu sei o preço que eu pago para viver os meus milagres. Abre a tua boca, exalte e glorifique o nome do Rei. Ei, darabaxe cantaramandagás. E para aqueles que estão preparados para o torrencial que vai descer, que haja um fluir de águas, tanques cheios, coisas novas. Para aqueles que não estavam preparados, que hoje comece um tempo de preparo. Oração após oração, jejum após jejum, palavra após palavra. Porque quando as águas descerem, os que semearam vão colher, os que se prepararam terão resultados, e o nome do Senhor será glorificado na vida do teu povo. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, e a igreja viva diz amém. Se prepare para viver um tempo onde alguém vai dizer: fica. Eu reconheço que só estou vivendo o que estou vivendo por causa da presença de Deus na sua vida. Não vá embora
porque eu reconheço o que Deus fez na minha vida através de você. Tem gente no trabalho, evangelista, que vai ter que reconhecer. Tem gente que no seu lugar, no seu ambiente, vai ter que reconhecer. Porque os valores que você tem hoje, quem reconhece que só a presença de Jesus tem feito milagre na sua vida? Quem seríamos nós sem a presença de Deus? Sem os freios que Deus lhe deu em alguns momentos da vida? Sem as lutas que Deus te incentivou a lutar e vencer? Pois assim você será na vida de muita gente. Um incentivo, um freio muitas vezes. Mas você vai dar destino e muita gente vai reconhecer. Depois de você na minha vida, a presença de Deus fez crescer e fez prosperar. Alguém toma posse disso? Diga glória a Deus. Aplaude a Jesus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Não abra mão do diário, do ordinário que te revela o extraordinário, do cotidiano. Quando sentir vontade de chorar, chore. É isso que está forjando suas emoções como alguém forte. Momento de chorar. E aí quando alguém tentar provocar suas lágrimas, você vai estar tão forte, vai dizer, não, eu sei qual é a hora de chorar, a hora agora é de ser forte. Quando for a hora de sorrir, fique preocupado porque alguém vai interpretar. Ria, seja você. Mas vá debaixo da dependência de Deus. Porque é nesse dia a dia, nessa vivência, que muita gente vai dizer, rapaz, você é diferente. Mas não é diferente porque faz coisas extraordinárias. É porque o diário se torna extraordinário. Porque ninguém quer pagar o preço da paciência que você paga para crescer um pouquinho a cada dia. Evoluir de pouco a pouco. Vai ter gente que vai dizer, foi sorte. Mas não viu, né? As viagens para fazer curso, deixar a esposa, né? O consultório está uma benção. Mas não sabe dos tempos e tempo de estudo, mesmo já tendo uma profissão. Podia se acomodar com aquilo, não é? São tantas situações aqui. Mas vá nessa tua força. O Senhor é contigo. Tem alguém essa noite que entende no seu coração, bispo? Foi isso que eu abri mão. Está vivendo o cotidiano, o diário, mas eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Eu quero renovar minha aliança com Cristo. Alguém essa noite quer renovar a aliança com Cristo ou entregar a vida para Jesus? Se tem alguém aí no seu lugar, dê um sinal para mim com a sua mão. Quero orar por você. Queremos orar por você. Você que não é cristão, não é evangélico, mas você entende que se posicionando diante de Deus, Deus vai te dar força para viver o diário. E o diário vai te dar força para viver as coisas difíceis. E as coisas difíceis vão te tornar mais sábio, mais sábia. E quando as pessoas pensarem fraco, fraca, vai dizer, não, como é que você suportou tudo isso? Aí você vai dizer, foi a presença do Deus que agora eu carrego dentro de mim.